Deus, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Né? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Então pense, você tem aí 5 segundos para pensar na tua vida, no teu chamado, na escolha que Deus fez, naquilo que você é e naquilo que você quer ser. Feche seus olhos, medita aí, é você e Deus, é teu momento com Deus, né? Eu tenho certeza que Ele já está falando no teu íntimo e profundo. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos visitantes que nos visitam, que Deus vai abençoar. Por você que precisa do milagre, você que acha que Deus se esqueceu de você, Ele não se esqueceu, amém? Nós louvamos a Deus. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, profeta, como diz o missionário messiânico. Ele tem uma palavra para nós, que tem falado na madrugada comigo. Hoje há uma situação na terra, no mundo, capítulo 1 do profeta Isaías, e as pessoas de repente ele arruma uma desculpa para A, para B ou para C, quando as coisas não dão certo, não é verdade? Né? E às vezes nós temos que meditar. Quem encontrou, diga glória a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor da terra. Mas no 20 diz assim: mas se recusardes e fostes rebelde, serei devorado à espada. Por quê? A boca de Deus falou. Por quê? Então olha para o teu irmão e diga: quem falou? Foi Deus, né? Tem alguma Bíblia que diz: se quiseres e me obedecer. É isso que está escrito nessa Bíblia, né, pastor? Se quiserem me obedecer, comerás o melhor da terra, amém? Pode tomar um assento. E tem 2 palavras para essa mensagem: obediência e desobediência. Está aqui, ó. Obediência e desobediência. Quando você obedece, você se sujeita a alguém. Você não é dono de si, então você está na obediência, não é assim? Quem é que trabalha? Um missionário dele, né? Quando o capitão lá liga para você, você pode estar de folga, né? Precisa de você aqui em Santo Antônio, 280 quilômetros, né? Tem que chegar aqui tal hora. E se não chegar, correção, né? Quer dizer, obediência, né? Então obediência obediência é quando você está aí na dependência que alguém está te falando contigo. Desobediência é quando você não está ouvindo, né? Eu coloquei aqui, ó, desobediência, ela gera, presta bem atenção, não é na tua vida, tá? Ela gera rebeldia. Conhece alguém rebelde? Ela gera luta, isso é desobediência. Ela gera contenda, ela gera mágoa, ela gera tristeza, ela gera solidão, ela gera miséria e ela gera doença. É forte o negócio, né? Tem alguém magoado aí? Não, né? Glória a Deus por isso. Está escrito aqui, ó, né? Então nós temos aqui, olha só, no livro do profeta Isaías 38, a Bíblia diz que o rei Ezequias estava doente. E o profeta Isaías vai até a casa dele, até o palácio dele. E chega e não ora para ele, diz para o rei assim, ó: conserta a tua vida, porque tua enfermidade é para a morte. Por que ele estava doente, presbítero Valdemir? Porque desobedeceu a Deus. Mas o profeta vira as costas, antes de chegar na porta na saída lá, Deus fala: volta lá, porque a Bíblia diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede, falou com Deus, se arrependeu e chorou copiosamente. Mas ele estava doente, não era enfermidade física, era por causa da desobediência. E o profeta tem que voltar e diz: ó, Deus ouviu a tua oração,
está curando a tua enfermidade e acrescentará na tua vida 15 anos a mais. Só quem está entendendo, levanta as mãos e comece a adorar e glorificar o nome dele. Então gerou o quê? O rei, que era o rei, olha só, era o rei top da época. Ele estava na solidão, ele estava doente, e estava talvez ferido, magoado, por causa da desobediência, desobedeceu a Deus, simplesmente ele foi fazer, orgulho entrou, ele foi mostrar o palácio para o rei da Babilônia. Nós vemos também o filho pródigo, no livro de Lucas capítulo 15, o filho pródigo estava bem, seu pai bem sucedido, 2 irmãos, pensa bem, ele um dia amanhece meio revoltado, cadê Deus? Aqui não tem filho revoltado com o pai não, né? E fala, pai, quero parte dos meus bens, ou seja, eu quero minha herança. Talvez o pai olhou para ele e falou, pertence a ele, porque herança nós só recebemos depois que o nosso pai morre, né? E a Bíblia diz que o pai dele passou para ele a parte ele que lhe convia, passa alguns dias, ele pega e vaza, sai da casa, se afasta da casa do pai. Ele significa que ele o quê? Desobedeceu. Era para ele permanecer. E ele sai e vai para uma cidade longe, distante, gasta tudo o seu dinheiro, fica sem nada, vem uma grande crise, vem uma grande dificuldade ali, e ele está sem se alimentar. Ele vai trabalhar para cuidar, pensa bem, judeu, pela cultura, cuidar de porcos. Eu creio que ele um dia acorda de manhã cedo, presbítero, cheirando porco, barbudo, maltrapilho, e vai alimentar os porcos. E ali começa a cair o alimento dos porcos. Ele diz, e ele não podia se alimentar daquilo lá. A desobediência nele gerou o quê? Afastamento, tristeza, amargura e miséria. Mas tem um porém, ele lembrou, peraí, mas na casa do meu pai, os seus empregados se alimentam de pão na mesa. O que levou o filho pródigo a ficar necessitado? Foi Deus que levou? Foi, pastor Edmilson? Foi Satanás que levou? Não, desobediência. E hoje, será que não é diferente? Porque tem gente dizendo assim, ora por mim, pastor, porque o diabo está fazendo um rebuliço na minha vida e não sei o que aconteceu. Está comendo tudo, eu trabalho e só estou devendo. Epa, será que não tem alguma coisa errada? Quem é escolhido de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Se você é filho de Deus, Satanás não toca em você, não toca nas tuas finanças, não toca nada, a não ser que você abra uma porta para ele entrar. Então olha só, mas ele se arrependeu e voltou atrás. E o pai o recebeu com os braços abertos, o abraçou, mandou trocar as vestes, disse para ele, troca as vestes dele, coloca nele sandália porque não é mais escravo, e dá de volta a herança dele, ou seja, coloca de volta o anel no dedo dele, e nós vamos fazer uma festa, porque ele voltou atrás, se arrependeu. Quer dizer, tem festa para alguém aqui nessa noite, só quem está entendendo, Deus vai te agarrar, Deus vai te recolher nos braços, vai dizer, eu ainda tenho um propósito na tua vida, porque eu ainda sou teu Deus, e você é ainda meu filho. E se tem filho de Deus nessa noite, levanta as mãos e comece a adorar e glorificar, aplauda ele, envergonha teu adversário que quis se envergonhar. Simplesmente aconteceu isso, mas Deus falou, mas já que ele se arrependeu, vou dar mais uma chance. Deus é assim. Nós olhamos também para um homem chamado Sansão, o homem escolhido do ventre da mãe dele, né? Deus fala para a mãe dele, não passa navalha na cabeça dele, porque é meu escolhido. O homem que com uma queixada de jumento, ele mata 1000 soldados, porque Deus era com ele.
Mas ele desobedece o pai, chamado Manoá, e vai casar com uma mulher que Deus não permitiu. Sabe o que aconteceu com Sansão? Ele se arrependeu, mas morreu no meio dos filisteus, cego dos 2 olhos. O que levou a Sansão a se tornar prisioneiro? Você conhece a história? Trabalhando para os filisteus, sendo escravo dos filisteus, fazia uma festa no templo, levam ele lá escravizado para humilhar o Deus de Israel. Ele pede para Deus mais uma oportunidade, e pede para alguém conduzi-lo a cerca de 2 colunas. Ele fala: Deus, se tu é comigo ainda, devolve a minha força, mesmo que minha vida seja ceifada, mas eu preciso ter um encontro contigo. O que levou a Sansão a morrer cego? Desobediência. Será que hoje nós olhamos para alguém por aí, não sei? Então ele morreu cego, no meio dos filisteus. Eva, ela tinha tudo para ser a mulher mais feliz do paraíso. Tinha ou não tinha? Porque só tinha ela no paraíso. E ela desobedeceu e comeu da fruta. E aconteceu o que aconteceu. Pagou o preço que hoje as mulheres às vezes sofrem por causa da irmã Eva. Sofre o parto, a dor de parto por causa da irmã Eva. Mas a obediência, que é a parte principal para nós nessa noite, que eu sei que você é obediente. Se tem crente obediente nessa noite, começa a glorificar Ele, porque Deus tem coisas grandes para você. A obediência, ela gera a primeira coisa, amor. Não é amor a paixão, não, amor ágape, amor de Cristo na tua vida. Quem ama não se afasta dele. Ela gera amor, ela gera paz. Quem tem paz aqui? Você viu que tem crente tribulado por aí? Ele está dentro da igreja, ele chega na casa, ele parece que muda tudo, parece que ele sai da igreja, chega na casa e parece que entrou no inferno agora. Então, a obediência, ela gera amor, paz, felicidade. Tem gente feliz aqui? Cadê os felizes? Eu sou feliz. O que eu estou passando aqui não é considerado o que Deus tem para mim lá, então eu tenho que ser feliz. Porque quanto mais eu sou perseguido na terra, quanto mais você é perseguido, mais Deus te ama. Você tem amado de Deus Jeová nessa noite, levanta as mãos e começa a adorar e glorificar o nome dEle. Então olha aí, ela gera felicidade. Obediência, ela gera comunhão. Quem não obedece não está em comunhão, não é isso? Dentro de uma família, às vezes só tem 2 filhos ou 2 filhas, mas parece que se um entra no quarto, o outro sai. Se um entra na sala, o outro sai. Isso é na família, às vezes acontece. E a obediência, ela gera comunhão. A obediência, ela gera prosperidade. Quem é próspero aqui? Aleluia. Você tem que dizer, mesmo que não esteja alcançando os teus objetivos, diz: eu sou próspero, porque eu obedeço àquele que caminha na minha frente. Obediência, ela gera prosperidade. Obediência, ela gera autoridade. O inimigo bate, ele vai na tua casa, para ter certeza. Ele é astuto, ele bate no portão da tua casa, ou bate na porta da tua casa. Sabe quem você manda ele atender ele? Manda o Espírito Santo, ele volta para trás. Ele gera autoridade. Falou: não posso ir lá. Lembra que Eliseu falou para Naamã? Ele mandou quem? Vai lá e diz para Naamã aí no rio. Porque a obediência de Eliseu gerou autoridade. Geazi foi lá e diz: olha, para você mergulhar. Obediência, ela traz para nós autoridade. Obediência, ela gera na vida do crente reconhecimento. Quem é reconhecido aqui? Amém? Você vai ficar conhecido. Primeiro que te conhece é Deus. Quem é conhecido de Deus aqui? Primeiro você é conhecido de Deus, pastor. Será que o senhor é conhecido de Deus? Eu tenho uma novidade. Se o senhor é conhecido de Deus, você é conhecido do diabo. O diabo te conhece.
E se Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. Você fica imaginando, você antes não era crente, só um exemplo. Estava lá, escravizado por Ele. Ele olha lá da eternidade, lá da glória, e fala: olha, Lé, vou tirar. Vou fazer dele um instrumento, vou trabalhar na vida dele. E o inimigo sabe, se Deus te tirou da sarjeta, se Deus te deu essa oportunidade, é porque você vai ser um instrumento, você vai ser uma dinamite de Jeová, você vai fazer o inferno estremecer, porque Deus te escolheu. É por isso que Ele tem lutado contra a tua vida. Ei, você que está todo arrepiado, que está entendendo, abra a boca e glorifica e aplauda Jeová, porque é pura verdade para a tua vida. Você é reconhecido. Obediência, ela gera proteção. Será que gera proteção, missionário? Lembra de Daniel na cova dos leões? Daniel obedeceu. Impossível os leões não devorar Daniel. Daniel desce lá. E houve a proteção. A Bíblia diz que um anjo fechou a boca dos leões. Obediência gera provisão. A viúva lá, Eliseu chega lá e ela conta a história. Teu servo, meu marido, teu servo morreu, ficou endividado. Eu não tenho nada, não tem nada. Tenho. Lembra como eu tenho aqui? Um pouquinho de azeite na botija. Aí o profeta quer provar mais uma vez a obediência. Vai e pede vasilhas emprestadas e não pouco. E olha, entra no teu quarto, você e teus filhos, porque Deus vai prover o milagre. Ei, ouça que Deus está falando. Tem provisão chegando para a tua vida nessa noite. A Bíblia diz que ela pagou as dívidas e viveu com o que sobrou. Se ela não obedece, talvez Eliseu ia embora, chegavam os credores: olha, vim cobrar. Feche teus olhos porque estou vendo. Há um mover de Deus no céu, né? Ele diz assim: estou preparando, lá para a viúva Ele preparou Eliseu, mas para a tua vida, eu não sei, Ele está preparando uma providência. Se prepare, porque Ele sabe quem é você, sabe da tua necessidade, e Ele vai entrar com a providência, a provisão vai vir, vai te surpreender. Se você está precisando, e é contigo que Deus está falando, abra a boca, glorifica, dá um brado de vitória, humilha teu adversário, diz: Jeová vai prover para mim o melhor da terra. Obediência, essa é a melhor de tudo. Obediência gera vida eterna. Essa é a melhor de tudo. Obediência gera vida eterna. Amém? Olha só, havia seca em Gerá. Egito estava bombando. De repente, sabe o que leva o homem, a mulher a desobedecer? Ele quer fazer a vontade dele. Ele quer fazer aquilo que os olhos vê, que parece que vai dar certo, não é? Aquilo que você ouve as pessoas falar. Isaac estava ali passando por uma prova muito grande. Havia seca em Gerá. No livro de Gênesis capítulo 26 você vai encontrar isso aí. E ele de repente fala: eu vou descer para o Egito. Eu vou descer para o Egito porque lá no Egito tá bom, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem fartura, lá não falta nada. E não é assim, às vezes a pessoa daqui vai para outra cidade, vai para outro país e volta a ver navios. E Deus fala para Isaac: fica, porque eu vou te honrar nesse lugar. E a Bíblia diz que Isaac plantou. Gênesis 26, 12, se eu não me equivoco. Ele plantou e colheu 100 por 1. Plantar na seca, nas montanhas, é provisão de Deus, não é? Claro que é.
mas ele obedeceu. O coração dele humanamente estava no Egito. Eu vou para lá porque lá está havendo abundância, lá tem fartura. Mas Deus fala: epa, labassudequei, de você cuido eu. Fica onde eu te ordenar, porque eu vou te honrar, vou prosperar a tua vida, e o adversário vai ver que eu sou contigo. Ei, adore, glorifique, fique na posição e não saia, porque Deus tem o melhor para você. Eita, a vezes dá vontade de virar as costas, né? E fazer o nosso querer. Quem já passou por isso? Né? Aí a gente sofre. Isso é natural do ser humano. Mas diga ao teu irmão: você não é mais uma pessoa natural. Você está em comunhão com o céu. Do céu notícia para você nessa noite. Se você quer receber uma notícia do céu, se liga nele, porque Deus tem notícia boa para a igreja. Se você está entendendo, abre a boca, glorifica, porque está chegando lá em Chorecamaná, notícia de Deus para a tua vida. Elias, quando Deus está te usando assim, está virado um Rambo sendo usado por Deus. Elias estava, de repente, sabe o que Deus fala para ele, missionário? Vai, unge Eliseu para ser teu sucessor. Essa dói, hein? Pensou? Você sendo diretor de uma empresa, bem sucedido, ganhando bem, e diz para você: pastor, vai lá e ensina fulano de tal que ele vai ficar no teu lugar. Não, eu não vou ensinar ele, ele vai ficar no meu lugar, não. Não é assim automático que nós pensamos? E Deus vai lá e unge Eliseu para ser teu sucessor. Sabe qual foi a recompensa de Elias? Sabe? Não passou pela morte. Não passou pela morte. Foi arrebatado num redemoinho. Eixa, sinta Deus aí, ó, dá lá, fecha teus olhos e fica contemplando a obediência. Vai lá e unge. Anda aproximadamente 3 anos e meio, ensinando tudo o que ele sabia para Eliseu. E daí diz Eliseu: vou ser tomado para a glória, mas pede o que queres que eu te faça. E Eliseu diz: eu só quero uma coisa, aquilo que é impossível para você, mas é possível para o papai querido. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ei, se prepara, porque está chegando notícia de Jeová para a tua vida, está chegando providência pela tua obediência. Ele vai edificar a tua família, Ele vai edificar a tua casa, Ele vai restaurar a tua saúde, Ele vai entrar com a providência nas tuas finanças. Se você crê nesse Deus pela obediência, abre a boca, glorifica e aplauda Ele mais uma vez, envergonha o teu adversário. Alai, Nicado e Umará. Aleluia. Vou fazer uma pergunta para o presbítero aqui, ó. Você conhece algum pastor de nome aqui na cidade, usado por Deus? Não fala de mim, eu não sou nada, tá? Sim, pastor Ivo Machado. Já pensou? Será que o pastor Ivo, pensando você que chegasse lá e falava: agora unge fulano de tal para ficar no teu lugar, será que ele faria isso? Ensina ele que vai ficar no teu lugar. O homem que falou com Deus: desce fogo, o fogo desceu. Falou: vai lá e unge, ensina ele. Ensina tudo que eu ensinei para você. Levanta as mãos, porque tem providência de Deus. Diga para o teu irmão: aprenda mais de Deus com aquele que está próximo de Deus, e tu verás o que Deus vai fazer na tua vida. Fique perto daquele que Deus usa na terra, e verás a glória descer sobre você. É verdade isso? Será que é? Será que é, missionário? Quem é que foi sucessor de Moisés?
Arão? Não, Josué. Moisés ia para o monte, Josué não podia subir no monte, mas ficava no pé do monte. Falou: eu quero conhecer esse Deus que Moisés conhece, eu quero ter intimidade que Moisés tem. Ei, Deus está falando contigo. Se você quer intimidade, fique do lado de quem tem comunhão com Deus, quem fala com Deus, quem sente Deus e quem vive Deus 24 horas, e tu verás que tu serás você vai ser o sucessor dessa pessoa. Coloquei aqui, obediência. Josué obedeceu. Josué é sucessor de Moisés, cruza o Jordão na obediência. Agora ele chega nas muralhas de Jericó. Problema. A Bíblia diz que em Josué 6:1 diz assim: Jericó estava completamente cerrada para Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. A muralha tinha aproximadamente 9 metros de altura, dobro disso aqui, quase 6 de espessura. Josué não tinha dinamite naquela época, não tinha. Josué não tinha ali um aparelho para quebrar, mas ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele tinha comunhão com o Criador do céu e da terra. E o anjo desce e diz: olha, Josué, não temas, hoje entregarei nas tuas mãos Jericó, os valentes de Jericó, rei. Mas tem, porém, 32 quilômetros. Você vai rodear Jericó 7 dias, uma vez por dia. No último dia 7 voltas. É muito. Que a vitória obedeça. Eu fico imaginando, se Josué pega o exército dele, primeiro tinha que lutar com o povo, e depois tinha que quebrar as muralhas com marreta. Quanto tempo levaria? Ele falou: é melhor obedecer que sacrificar. Eu vou rodear. A Bíblia diz que ele rodearam 6 dias, uma volta. E na 7º dia, 7 voltas. E o que aconteceu? As muralhas desapareceu pela obediência. Jericó foi tomado pelo exército de Israel, porque as muralhas afundaram. Eu creio que quando as muralhas afundaram, o povo ficou desesperado, perderam as forças. Eu quero dizer para você, Deus está destruindo as muralhas que impedem você de conquistar o teu sonho. E quando você obedecer, as muralhas vão desaparecer. O teu adversário vai ficar meio perturbado, e Deus vai entregar para você a tua promessa. Se tem homem e mulher que tem promessa, levante as mãos, adore e glorifique o nome dele, porque ele vai prover a promessa que existe. Tema lá do Porto Meiro, meu Deus. Naamã obedeceu. Primeiro ele questiona, porque ele era o seu Naamã, mas ele era o seu leproso. O profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele questiona, mas ele toma uma decisão. Eu creio que Naamã ele andava ali no mínimo com 100 a 200 soldados com ele. Porque primeiro ele não andava sozinho, porque ele era um general. E quando alguém soubesse que Naamã sai da Síria para ir para Israel, ele falou: Naamã está indo. Se ele fosse sozinho, haveria uma emboscada, porque ele não era qualquer um. Ele vai, todo mundo sabia, ali vai o grande general Naamã. E eu fico imaginando ele chegando lá em Israel. Procura, olha, ele vai, olha só que Deus faz quando ele quer ser glorificado através de alguém. Se prepara, porque Deus vai mover céu e dizer: eles vão ter que contemplar o que eu farei através da minha palavra. Levanta as mãos, adora e glorifique. O rei da Síria manda uma carta e ele vai procurar o rei de Israel. E para procurar o rei de Israel tinha que ter autorização. Não era chegar lá e bater na porta: eu vim aqui. Ele teve que ter autorização. Eu creio que quando ele chega com o exército de Israel se prepara. Será que vem em paz? Será que vem em guerra? E ali começou a trazer toda a cidade para ver o que estava acontecendo. Ele entrega a carta, o rei rasga suas vestes e diz: eu manda vir aqui, porque ele saberá que há profeta em Israel. Diga para o teu irmão: tem profeta em Foz do Iguaçu. Eu sou um deles. Diga, pode dizer. Diga: eu sou um deles, Deus vai me usar.
Feche seus olhos, Deus vai te usar. Estou falando aqui na autoridade dele. Deus vai te usar. E ele fica ali e vai, agora fica imaginando, ele vai para frente da casa do profeta. Desce para o Jordão. Fica imaginando ele caminhando para o Jordão. Quantas pessoas será que assistiram? Hein? E vê o grande general descer do seu cavalo e a passo largo descer no Jordão. E mergulha a primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E quando eu creio que ele mergulha 6 vezes, e olha para ele, nada. Tem hora que não dá vontade de desistir? Será que não deu vontade de ele desistir? Falou, o que estou fazendo aqui? Tenho nome, mas a obediência. Ele mergulha pela 7ª vez. E o que é que aconteceu? Quando Naamã mergulhou pela 7ª vez, a lepra, Naamã obedeceu e a lepra desapareceu. Quando você obedece, Deus faz coisas extraordinárias. Davi aceitou desafio. E muitas vezes nós aceitamos desafio, não é? Deus é com vocês, 3 aqui. Se Deus lançar um desafio, vocês vão? Davi foi. Mas chegou lá, olha aí. Chegou lá quando o rei Saul descobre que ele aceitou o desafio. Manda chamar. E Saul olha para Davi e diz, você, cara, não vai dar certo. E Saul prepara as armaduras dele. Davi nunca usou a armadura. Às vezes nós queremos, olha aí, às vezes nós queremos usar aquilo que Deus não entregou na nossa mão. Às vezes nós queremos fazer milagre com aquilo que Deus não colocou na nossa mão. Às vezes nós queremos usar Deus, mas Deus falou, não é com isso que vai me usar. É com a obediência. Davi ele teve que colocar as armaduras porque ele tinha que obedecer Saul, porque era o rei de Israel. Aí ele coloca aquele negócio e falou, acho que isso aqui não vai dar certo. E quando não deu certo com as armaduras, eu creio que automaticamente falou, Deus, o que eu faço? Deus falou, desce no rio, desce na ribeirinha, se prostra lá e pega uma pedrinha, porque eu ainda sou Deus na tua vida. Davi obedeceu, e o resultado foi o quê? Com uma pedrinha, usando uma pedra, Golias caiu. Diga para o teu irmão, você não precisa de muita coisa para derrubar o Golias da tua vida. Qual é o gigante que se levantou contra a tua vida? Qual é o gigante que veio nessa noite que você lembra dele? Que ele veio não para te derrubar, não para te envergonhar. Ele veio para que ele possa cair e Deus possa te honrar no meio da multidão. Golias se apresentou para Davi, porque era uma oportunidade para que Israel conhecesse Davi, não somente como pastor de ovelha, não somente aquele que foi ungido, mas o príncipe guerreiro que Deus levantou para derrubar Golias. Eu quero dizer para você, Deus está te levantando nessa noite, para derrubar os Golias que tem te afrontado, e o nome dele será glorificado. A última pessoa aqui, Jesus obedeceu. E qual foi o resultado? O resultado sou eu e você. Jesus obedeceu. Abra a tua Bíblia, nós encerrar em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Jesus obedeceu. E o resultado é a grande conquista do povo de Deus. Jesus obedeceu. Se ele não obedece, ele teve a proposta até ali de Herodes para ele desistir. Teve a proposta de Pedro. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança ao homem. Olha só, é reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Será que nós faríamos isso por ele? Obedeceu até a morte e morte de cruz.
morre na sexta-feira. Não foi isso? Hoje é sexta-feira. Mas domingo ele ressurgiu para proteger os escolhidos. Então aqui que a obediência gera tudo isso. Eu pergunto para você, qual é a tua determinação nessa noite? Obedecer ou desobedecer? Quem obedece, adquire autoridade, adquire prosperidade.